A fome no mundo não é apenas um problema distante, escondido em regiões que raramente aparecem nos noticiários. Ela está mais próxima do que imaginamos, silenciosa, persistente e profundamente injusta. Hoje, enquanto você escuta esta narrativa, milhões de pessoas enfrentam uma realidade que deveria ser inconcebível em pleno século XXI: a incerteza de não saber se terão o que comer amanhã. De acordo com dados recentes de organizações internacionais, mais de 730 milhões de pessoas no mundo vivem em situação de fome. Isso significa que cerca de 1 em cada 11 pessoas não tem acesso regular a alimentos suficientes para levar uma vida saudável. Na África, esse número é ainda mais alarmante. Aproximadamente 1 em cada 5 pessoas enfrenta a fome diariamente. Esses números não são apenas estatísticas frias, são histórias reais, vidas reais, sonhos interrompidos pela ausência do básico. E talvez o dado mais chocante seja este: o mundo produz comida suficiente para alimentar toda a população global. Sim, há alimentos suficientes. O problema não é a escassez. O problema é a desigualdade. Enquanto uma parte do planeta desperdiça toneladas de comida todos os dias, estima-se que cerca de 1/3 de todos os alimentos produzidos no mundo sejam desperdiçados, outra parte luta desesperadamente por um prato de comida. Essa contradição revela uma falha profunda no sistema em que vivemos. Uma falha que não é natural, mas construída. A fome não acontece por acaso. Ela é resultado de decisões políticas, econômicas e sociais. Ela é consequência da pobreza extrema, dos conflitos armados, das mudanças climáticas e da má distribuição de recursos. Países em guerra, por exemplo, enfrentam taxas muito mais altas de insegurança alimentar. Famílias são forçadas a abandonar suas casas, suas terras e suas fontes de sustento. Crianças crescem sem acesso à nutrição adequada, comprometendo não apenas o presente, mas todo o futuro de uma geração. E quando falamos de crianças, o cenário se torna ainda mais doloroso. Mais de 45 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição aguda, uma condição que pode levar à morte se não for tratada. Outras centenas de milhões enfrentam a chamada fome invisível, quando até conseguem comer, mas não recebem os nutrientes necessários para um desenvolvimento saudável. Agora pare por um momento e imagine isso. Imagine uma criança indo dormir com fome. Imagine acordar sem energia, sem força, sem concentração. Imagine tentar aprender na escola, brincar, sonhar, enquanto seu corpo está lutando para sobreviver. Essa é a realidade de milhões. E não estamos falando apenas de países distantes. A fome também existe em lugares que, à primeira vista, parecem desenvolvidos. No Brasil, por exemplo, milhões de pessoas vivem em insegurança alimentar. Famílias inteiras precisam escolher entre pagar contas ou colocar comida na mesa. Pessoas trabalham o dia inteiro e ainda assim não conseguem garantir o básico para suas casas. Isso nos leva a uma pergunta inevitável: como isso é possível? Como é possível que, em um mundo com tanta tecnologia, tanta riqueza, tanta produção, ainda exista fome? A resposta está na desigualdade social. Hoje, o 1% mais rico da população mundial concentra uma quantidade gigantesca de riqueza, enquanto bilhões de pessoas vivem com menos de alguns dólares por dia. Essa concentração extrema cria um abismo entre quem tem acesso a tudo e quem luta por quase nada. E essa desigualdade não é apenas econômica. Ela é também estrutural. Pessoas em regiões mais pobres têm menos acesso à educação, à saúde, ao emprego e, consequentemente, à alimentação. É um ciclo difícil de quebrar. Mas a fome não é apenas uma questão de números. Ela é também uma questão de dignidade. Porque comer não deveria ser um privilégio. Comer é um direito básico. Quando alguém passa fome, não está apenas faltando comida. Está faltando justiça. E talvez o mais difícil de aceitar seja o fato de que muitas dessas situações poderiam ser evitadas. Com políticas públicas eficazes, com distribuição justa de recursos, com redução do desperdício, com investimentos em agricultura sustentável e com maior conscientização global, seria possível reduzir drasticamente a fome no mundo. Mas isso exige ação. Exige que governos, empresas e também nós, como indivíduos, façamos a nossa parte. E aqui entra um ponto importante: a informação.
Muitas vezes, a fome continua existindo porque não falamos sobre ela o suficiente. Porque não enxergamos. Porque não sentimos. E é por isso que conteúdos como este são tão importantes. Eles nos fazem parar, refletir e perceber que existe uma realidade além da nossa própria bolha. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer um pedido simples, mas poderoso. Se inscreva no canal, como isso é possível, e deixe o seu like. Pode parecer algo pequeno, mas não é. Cada inscrição, cada like, cada compartilhamento ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Ajuda a despertar consciências. Ajuda a transformar informação em impacto. Porque quanto mais pessoas souberem, maior é a chance de mudança. Voltando à nossa reflexão, precisamos entender que a fome também está diretamente ligada às mudanças climáticas. Secas prolongadas, enchentes, tempestades e outros eventos extremos têm destruído plantações e dificultado a produção de alimentos em várias regiões do mundo. Agricultores perdem suas colheitas, famílias perdem sua renda e comunidades inteiras ficam vulneráveis. Além disso, o aumento dos preços dos alimentos também agrava o problema. Quando o custo da comida sobe, quem já tem pouco acaba tendo ainda menos acesso. E isso cria um efeito dominó que atinge milhões de pessoas. Outro fator importante é o crescimento populacional aliado à falta de planejamento. Em muitas regiões, o aumento da população não vem acompanhado de infraestrutura, emprego ou produção suficiente de alimentos, o que intensifica ainda mais a insegurança alimentar. Mas mesmo diante de um cenário tão desafiador, existem iniciativas que trazem esperança. Projetos sociais, ONGs, programas de distribuição de alimentos e iniciativas de agricultura sustentável têm mostrado que é possível fazer a diferença. Em diversas partes do mundo, comunidades estão se organizando para produzir seu próprio alimento, reduzir o desperdício e ajudar uns aos outros. Essas ações mostram que, apesar da gravidade do problema, ainda há caminhos. E esses caminhos começam com consciência. Começam quando você decide não ignorar. Começam quando você entende que pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças. Você pode começar evitando o desperdício de alimentos. Pode apoiar iniciativas locais. Pode compartilhar informações. Pode cobrar políticas públicas. Pode fazer parte da solução. Porque a verdade é que a fome no mundo não será resolvida por uma única pessoa, mas pode ser combatida por milhões de pequenas ações. E cada uma delas importa. Agora eu quero que você reflita mais uma vez. Enquanto você tem acesso a este conteúdo, enquanto você pode escolher o que comer, existe alguém, em algum lugar, lutando para sobreviver. E isso não pode ser normal. Não pode ser aceitável. Não pode ser ignorado. A fome é um dos maiores desafios da humanidade. Mas também é um dos mais evitáveis. E talvez o primeiro passo para mudar isso seja simples: olhar para o problema de frente. Reconhecer, sentir e agir. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, não deixe que ela termine aqui. Se inscreva no canal, como isso é possível, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Vamos juntos espalhar essa reflexão. Porque só quando mais pessoas começarem a se perguntar, como isso é possível, é que começaremos, de fato, a buscar respostas e soluções. E quem sabe, um dia, possamos olhar para trás e dizer que a fome no mundo deixou de ser uma realidade. Até lá, a mudança começa com você.